Fala galera, estamos aqui de volta e hoje nós vamos começar a literalmente entrar no mundo da hidrostática e hoje é um princípio muito conhecido, muito pedido nos vestibulares e provas aí da vida, que é o princípio de Pascal. E a gente vai entender ele hoje com alguns exemplos práticos, né, e também de forma analítica. Muito bem, para começo de conversa, vamos analisar aqui. Você sabe muito bem o que acontece quando você usa uma seringa, né? Qualquer pessoa deve entender basicamente o princípio. Você aperta lá o êmbolo que no caso é aquela parte móvel, né? E quando a gente aperta o êmbolo da seringa, o que acontece? Sai o líquido que a gente está querendo pela outra ponta. E isso pode parecer tão corriqueiro, mas existe uma questão aí que é importante esclarecer, porque se a gente for botar o diagrama aqui, é o seguinte, a gente está pressionando aqui em cima, né? E o líquido cai embaixo. E isso não tem a ver com a gravidade propriamente dito, porque se a gente apertar para cima também, o líquido sai. Então a questão é, como é que eu posso entender isso, que eu ajo em um líquido em um ponto dele e ele reage em outro ponto? O princípio de Pascal vai explicar para a gente exatamente isso. Então vamos lá. Muito bem, então o princípio de Pascal nos diz o seguinte, né? Imagine que você tem esse balde e que está com essa placa aqui em cima, que seria tipo uma tampa, né? Que ela é móvel, e esse balde está com líquido, né? Esse líquido eu vou ter aqui esse colorido para representar o gradiente de pressão, ou seja, a gente sabe que a pressão do líquido, a gente já aprendeu nas últimas aulas, que ela não é a mesma em qualquer lugar, ela vai depender da profundidade. Então a pressão aqui azulzinha está bem baixa e a pressão vai aumentando quanto mais fundo a gente tiver. Então por isso que a pressão não é a mesma, né? Só que o que acontece? Imagine que agora eu aplico uma força. Vamos pensar em dois pontos aqui. Esse ponto aqui bem na superfície do líquido, onde eu estou aplicando a força. E também vamos pensar nesse ponto aqui mais para o meio lá do líquido, né? Okay? Imagine que eu aplico uma força. O que é que o princípio de Pascal nos diz? Vamos ler? Diz assim: um acréscimo de pressão exercido em um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente que eu contenho. Vamos interpretar, traduzir isso para o português? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tiver uma força, se eu pegar, por exemplo, e apertar essa tampa aqui do líquido, quando a gente estuda no ensino médio, a gente está lidando com líquidos chamados incompressíveis. Isso quer dizer, eles não vão mudar o volume. Então, eu posso apertar o que for, ele vai continuar nessa altura. Viu? Isso não aconteceria se fosse um gás. Se fosse um gás, dava para apertar. Líquido, não. Líquido, eu posso apertar como for ali, e se não tiver como vazar aqui, ele vai continuar nessa altura. Mas isso não quer dizer que a pressão não aumentou. Se eu estou apertando com força, eu estou aumentando a pressão. Pascal disse que a pressão que eu aumento aqui, imagine que eu aumento aqui a pressão, né? Então vai ter um ΔP, por assim dizer. Essa ΔP aqui também vai gerar um aumento de pressão K, um ΔP2. E o princípio de Pascal vai tão profundamente que nos diz exatamente que essa variação de pressão aqui, a pressão que eu coloquei aqui, vai ser exatamente a pressão que aumentou K. Ou seja, a variação de pressão que eu aplico em um lugar vai ser sentido em qualquer lugar e nas paredes também do recipiente. Isso aqui, na verdade, explica muita coisa. É por isso, então, que quando você aperta na seringa em um ponto, você aperta a pressão dela em um ponto da seringa, então o líquido sai do outro lugar, porque a pressão que você colocou ali, ela é transmitida em qualquer parte. Aí, quando chega na parte que está aberta, o líquido vai vazar, entende? Então, é isso que o princípio de Pascal nos diz. Ele nos explica que a pressão em um líquido ela pode ser conduzida. Quando você aplica uma pressão em um líquido, essa pressão vai ser distribuída integralmente, não há perda de pressão. Então, se você coloca, por exemplo, 1 atm numa parte do líquido, vai ser 1 atm em todo lugar que vai aumentar, ok? Então, vamos lembrar disso aí. Esse princípio pode ser usado e normalmente é usado para explicar algo que sempre cai. Normalmente as questões sobre o princípio de Pascal vai sempre envolver o que chamamos de elevador hidráulico. Vamos entender. Muito bem, o elevador hidráulico é basicamente isso, né? Isso aqui é um esquema simplificado, em que nós temos aqui um vaso, né, que tem um líquido, essa parte laranjinha aqui seria o líquido, e esse líquido tem dois êmbolos, não é um como eu mostrei outra vez, tem dois. Um êmbolo aqui, que é uma tampinha, imagine que isso aqui eu estou colocando em 2 dimensões, mas isso aqui seria uma tampa redonda, tem uma área redonda em cima, né, que você pode, ou quadrada, tanto faz, mas redonda é mais intuitivo, imagine que tem uma área aqui, e que a tampa de cá é uma área bem maior.
Então, perceba a diferença, né? O que é que o princípio de Pascal nos diz? Ele nos fala que se a gente aplicar uma pressão, por exemplo, aqui, ela vai ser distribuída em todo lugar, inclusive aqui embaixo da tampa maior. Então, aí que vai estar o segredo. Imagine, então, que tem um carro. Você já viu como o pessoal consegue, às vezes, levantar o carro usando uma manivela ou até mesmo pisando num pedalzinho ali? Isso é basicamente esse o princípio. Claro que é muito mais sofisticado, mas o princípio é esse, do elevador hidráulico. O elevador hidráulico vai fazer uma espécie de mágica, porque vai poder transformar uma forcinha que a gente coloca em um lugar em uma forçona em outro lugar, por meio do princípio de Pascal. Ou seja, eu posso aplicar uma forcinha aqui e cá vai ser uma força tão grande que pode levantar esse carro. Como é que isso acontece? Muito bem. Vamos entender o quê? Lembra que eu falei que aqui tem uma área, né? A tampa tem uma área 1 e aqui a tampa tem uma área 2, a tampa grande, né? Então, observe. Se eu aplicar uma força aqui, uma força 1 nessa tampa área 1, força dividido por área dá pressão. Então, eu vou ter uma pressão 1. E Pascal disse que essa pressão que eu aplico aqui, ela vai ser o quê? Transmitida em todo lugar. Então, se eu aumentei a pressão aqui, aqui também vai aumentar a mesma pressão, aqui aumenta a mesma pressão, aqui aumenta a mesma pressão. Inclusive aqui embaixo da tampa grande, vai aumentar também a pressão, né? Então, o que acontece? Essa pressão que vai aumentar aqui, como pressão é força pela área, então a gente pode deduzir que vai ter uma força também aplicada aqui nessa tampa grande. Só que observe o segredo. Vamos colocar matematicamente, ó. Pascal disse que a pressão aqui é a mesma pressão K, não é? E sabemos que a pressão é força dividida pela área. Isso significa que a força 1 aqui que eu apliquei, dividida pela área 1, vai ser igual à força 2 aqui, que vai aparecer embaixo do carro, dividido pela área 2. E a matemática nos diz o seguinte, que se eu quiser descobrir quanto vai ser essa força que vai aparecer, que vai tentar suspender o carro, será que realmente é uma força maior? Vamos reorganizar aqui essa matemática e vai ficar assim, a força 2 vai ser igual a 2 dividido por A1 multiplicado pela força 1. Só que observe, A2 dividido por A1 vai dar um número que eu sei que vai ser sempre 1 ou maior que 1. Por quê? Porque essa tampa de cá, supondo, né, que seja a tampa maior do que a de cá, essa fração A2 dividido por A1 vai dar sempre um número maior ou igual a 1. Ou seja, vai ser um número que quando eu multiplicar pela força, vai aumentar. Pode ser um pouquinho só, pode ser 1,1, aí se eu apliquei uma força aqui, vai aumentar 10% dela. Pode ser um número grande, imagine só que a área dessa tampa aqui seja 1 metro quadrado e a área da tampa de cá seja 10 metros quadrados, imagine só. Eu estou exagerando, mas para vocês entenderem, então seria 10 vezes maior a força que ia aparecer lá embaixo da tampa maior. Dessa forma, então, gente, é possível fazer esse tipo de milagre, de aplicar uma força pequena, né, que a gente consegue em um lugar, e essa força ser transformada em uma força grande. Tudo porque do princípio de Pascal, que basicamente nos diz isso aqui, ó, que a pressão que você aplica em um ponto vai ser a mesma em todo lugar do ponto, inclusive lá do outro lado, embaixo da tampa grande, que tem uma coisa pesada, que você não conseguiria levantar por si só. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência. Essa foi a nossa primeira aula de princípio de Pascal. A gente vai ter estudar algumas consequências disso nas próximas aulas. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal e recomendar para os amigos, ok? A gente se vê no próximo vídeo.